Pessoal, tudo bem? A gente vai dar início à nossa aula de EBD, a gente está na lição 9 e o título dessa lição é Fala que o teu servo ouve. Nessa lição a gente vai falar um pouco sobre Samuel, falar um pouco da infância dele, do chamado dele, falar um pouco sobre as funções que ele tinha, né? E como isso aponta para Cristo e como isso deve ser refletido na nossa vida. E eu vou falar também um pouco sobre o contexto em que Samuel se encontrava, né? O que estava acontecendo no povo de Israel nesse período em que ele nasceu e que ele começou a governar. A liderar. Então, antes de a gente começar a aula, eu vou orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós agradecemos pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, e muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui ouvindo, Pai, a tua aula, Pai, estudando a tua palavra livremente, Senhor. Pai, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Pai, fale ao meu coração, fale ao coração das pessoas que estão ouvindo, Pai, e que eu não venha falar nada, Pai, segundo o meu entendimento, mas apenas segundo a tua vontade, segundo os teus ensinamentos. É o que eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, inicialmente, eu vou falar um pouco do contexto, né? Eu sei que o pastor Henri já falou um pouco disso na aula passada, vem daquele contexto de juízes, né? Um período em que Deus estava levantando pessoas para serem juízes em Israel, e essas pessoas lideravam o povo de Israel em um determinado período, né, de tempo, em determinada região. Mas esse povo que era para ser obediente a Deus, né, eles em algum momento começaram a desobedecer ao Senhor e andavam segundo o seu próprio coração. E aí a gente vê que cada vez mais o povo ia se distanciando de Deus. Quando Samuel ele nasce, ainda é nesse período, tanto que Samuel ele se torna o último juiz de Israel. Então, o Samuel ele nasce porque Deus estava levantando alguém que fosse fiel a ele, que seja obediente e que liderasse, que ensinasse segundo a vontade de Deus, segundo os ensinamentos do Senhor. Então, diferentemente dos outros juízes, né, que começaram bem e depois acabaram governando segundo a sua própria vontade, Samuel era aquele cara, né, que ia governar de forma obediente ao Senhor, que liderava, que julgava, mas que estava sempre debaixo da autoridade do Senhor. Então, já aí nós vemos um grande exemplo daquilo que nós devemos ser. Então, esse era o contexto, né? A gente vê que o povo estava em pecado, a gente vê que até mesmo os sacerdotes, né, quando a gente vai iniciar o livro de 1 Samuel, a gente vai ver que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eles viviam uma vida de pecado. Até o povo olhava assim e falava, cara, isso aí está errado. Mas era assim que eles viviam. Então Deus não se agradava de forma alguma com aquilo. E Deus falou, eu vou limpar e vou levantar alguém que me obedeça, que seja fiel a mim. Então é aí que entra Samuel. Eu espero que vocês já tenham lido pelo menos até o 3º capítulo de 1 Samuel, para vocês saberem um pouco da história da infância dele, né? Ele era filho de Ana. Ana era esposa de Eucana. Ele tinha 2 esposas, uma Penina e a outra Ana. A Penina tinha filhos, Ana não tinha, ela se entristecia demais, né? Ela ficava muito triste por causa disso, porque ela não conseguia dar filho, porque Deus já tinha feito estéril. Até que em algum momento, né, teve um ano em que eles foram adorar o Senhor no templo, em que Ana faz um pedido, pede ao Senhor, Senhor, me conceda um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E Deus, querendo levantar alguém, e concedeu a ela um filho. Então a gente tem que ver que não foi o fato da Ana orar somente, não foi só isso, né? Não foi Ana que moveu a mão do Senhor para que o Senhor fosse lá e concedesse um filho a ela. Tudo, né, já estava sobre o governo, o domínio e a soberania de Deus. E Deus quis dar um filho a ela. Nasceu Samuel e ela, né, a Ana, ela cumpriu com o seu voto, e quando a criança já não estava mais mamando, né, ela levou ao templo e devolveu ao Senhor. E deixou aos cuidados de Eli. Então é assim. Então Samuel estava crescendo no templo, né, servindo ao Senhor no templo, e ele ia crescendo em entendimento também, crescendo, e as pessoas viam isso. O próprio povo olhava para Samuel e via que ele era um cara que vinha de Deus.
Então esse é o contexto, né? Agora, tendo já falado tudo isso aí, eu gostaria de me ater a 3 pontos, né? 3 pontos muito importantes, que eram as funções de Samuel. Samuel, ele tinha a função de liderar o povo, de liderar como rei, sabe? No livro vai falar que é agindo como rei, né? Samuel agiu como rei. Samuel não era rei, ele nunca foi rei, né, de sentar no trono e tal, mas ele foi um juiz. E como juiz ele liderou e ele julgou o povo como um rei, segundo a vontade de Deus. A diferença aí que a gente tem é que ele não julgou segundo sua própria vontade, mas ele se julgou e ele liderou segundo a vontade do Senhor. O segundo ponto é Samuel como profeta, aquele que ouvia, né, a voz de Deus e falava para o povo aquilo que Deus mandava ele falar. E o terceiro ponto é Samuel como sacerdote, aquele cara que adorava o Senhor e intercedia pelo povo e tinha essa vida de adoração a Deus. Então, esses são os 3 pontos importantes que a gente vai começar a falar. E o primeiro deles é Samuel agindo como rei. Samuel, como eu já falei, ele liderava segundo a vontade do Senhor e ele agia segundo aquilo que Deus mandava ele agir. Ele julgava segundo a palavra de Deus. Para a gente vai olhar lá para 1 Samuel, capítulo 7, o versículo, eu só vou ler o versículo 12, 13 e 15. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados e não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus durante os dias de Samuel. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Então você pode ver que Deus levantou ele para ser um juiz que julgasse e que liderasse em batalha segundo a sua vontade. Samuel nunca julgou, nunca fez nada segundo a vontade dele. Ele sabia que ele tinha que obedecer ao Senhor. Então, olhando para Samuel, nós temos um exemplo. Agora, como é que a gente consegue ver isso em Cristo? Ora, quando Cristo ele veio para cá, ele nasceu como um de nós, ele cresceu, ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade do Pai. Tanto que, na oração que ele fez, em que ele queria que passasse o cálice, ele falou assim: Deus, seja feito, né, não a minha vontade, mas a sua vontade. E a palavra vai registrar que Cristo ele foi obediente até a morte. Então, esse é um exemplo de tudo aquilo que a gente for fazer, a gente deve fazer segundo a vontade de Deus. Então, tudo que Deus colocou na mão de Samuel, ele fez com excelência ao Senhor segundo a vontade de Deus. E tudo que Deus nos dá para fazermos, todas as responsabilidades que Ele coloca para nós, nós devemos fazer não segundo a nossa própria vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Hoje nós somos filhos, alguns, né, tipo assim, alguns professores aqui são pais, uns vão casar e uns estão trabalhando, outros estão estudando. E independente qual é a área, independente de onde nós podemos nos encontrar, a gente tem que, nisso, onde Deus nos colocar, nós temos que fazer tudo segundo a vontade de Deus e nós temos que glorificar a Deus com as nossas ações. Então, se eu sou filho, que eu seja um ótimo filho, um bom filho, segundo a vontade de Deus. Se eu sou pai, se eu sou marido, se eu sou um empregado, se eu sou um chefe, então que eu faça tudo para a glória de Deus, que eu faça tudo segundo a vontade de Deus para a glória dele. Da mesma forma como Samuel fez, da mesma forma como Cristo também foi obediente. Então, que isso seja aplicado na nossa vida, de sermos obedientes e fazermos tudo para a glória de Deus. O segundo ponto, ainda nessa área, né, de ser, né, como rei, quando eu olho para Cristo, eu vejo que Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. O Senhor, Jesus Cristo, ele tem o domínio sobre todas as coisas, ele tem o domínio sobre a minha vida. Então, quando eu olho para ele, eu vejo que ele me resgatou da escravidão do pecado e também resgatou você. Se hoje eu e você, nós cremos em Cristo Jesus e falamos que somos livres em Cristo, nós não somos livres para fazer qualquer coisa. Nós somos livres para viver debaixo do senhorio do Senhor, do senhorio de Cristo, e saber que isso é bom. E a gente tem que aprender a se contentar com isso. E muitas coisas vão acontecer. E a melhor coisa que pode acontecer é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Sabermos que, independente do que venhamos a passar aqui, pode ser a pior coisa que pode acontecer conosco aqui.
mas saber que nós temos o Senhor e que Ele cuida de nós, e quando chegar a nossa hora nós estaremos na glória com Ele, adorando eternamente. Então, que a gente também lembre disso, fazer tudo para a glória de Deus e saber que não vivemos segundo o nosso próprio entendimento, mas vivemos segundo a vontade do Senhor, o senhorio de Cristo. Tá bom? Então, esse foi o primeiro ponto. E agora, indo para o segundo, a gente vê Samuel agindo como um profeta, né? O que era o profeta? O profeta era aquele que ouvia a palavra de Deus e ele falava para o povo aquilo que Deus mandava ele falar. O povo é o povo de Deus, a palavra é a palavra de Deus. Então, gente, o profeta ele nunca falava aquilo que ele queria. Não, eu vou falar, eis que te digo, não tinha isso. Não era assim, né? O profeta ele apenas falava aquilo que Deus mandava ele falar. Quando tinha um profeta em que ele começava a distorcer a palavra que Deus dava a ele era considerado um falso profeta. Então, como é que isso se aplica, né? Como é que a gente olha para Cristo e vê isso? Bom, Cristo ele foi o maior dos profetas. Cristo ele veio e ele proclamou o evangelho do Senhor, o evangelho de salvação. As palavras de Deus, ele ensinou, ele pregou, ele evangelizou. Cristo fez tudo isso. Cristo ele falou da parte de Deus, a palavra de Deus, e ele era a própria mensagem. Cristo ele foi o maior de todos os profetas e ele cumpriu, pregando só aquilo que Deus mandou ele pregar. Aquilo que tinha que ser pregado, ele pregou. Então, como é que isso vai se aplicar a nós? Ora, a gente não tem que agir e falar, olha, eis que te digo, né? E ficar tentando interpretar coisas ou prever o futuro. Gente, não é isso que a palavra profeta significa para nós hoje. Isso era antigamente. E eles nem previam o futuro, não era bem assim. Eles falavam na parte de Deus, aquilo que iria acontecer se eles não obedecessem, e lançavam uma mensagem de juízo ou uma mensagem de bonança, enfim. Hoje, nós pregamos o Evangelho. Se a gente fala da parte de Deus, a gente não vai ficar esperando Deus chegar e falar alguma coisa assim, de forma assim, sabe, sobrenatural, e a gente olhar e falar assim, olha, eis que Deus falou isso para mim. Não, na verdade, a gente não tem que ficar esperando uma revelação. Na verdade, tudo já foi revelado. De Gênesis a Apocalipse, já tudo foi revelado. Nós temos toda a revelação já completa nas Escrituras. Então, quando a gente abre a palavra de Deus, que é a Bíblia, a gente vê Deus falando conosco. Então, nós não somos mais igual os profetas lá daquele tempo. Não somos profetas. Nós falamos da parte de Deus, como quando a gente abre as Escrituras, a gente lê, estuda a palavra de Deus e a gente prega, a gente evangeliza, a gente ensina, a gente encoraja, a gente admoesta. Então, é assim que Deus espera que venhamos a falar da palavra dele. É desta forma. Então, se algum momento, cara, não fique pensando, né, como é que Deus vai falar e fique achando que Deus só vai falar de formas místicas, assim, não, cara. Abra a palavra de Deus e Deus está falando contigo. Ore, coloque o seu joelho no chão, peça para o Espírito Santo te ajudar a interpretar isso, porque o Espírito Santo agora habita em você e você é capaz de entender as Escrituras, que antes de Cristo, quando você era apenas um homem natural, você era incapaz de entender, porque você estava morto no seu próprio pecado. Mas agora, Deus nos deu vida e nos deu o Espírito Santo, que nos vai fazer entender as Escrituras. Então, se você tem dificuldade de ler a palavra de Deus, tem dificuldade de entender, continue clamando ao Senhor, ore. E se você tiver dúvida, cara, procure alguém. Você pode me procurar, você pode procurar um dos professores, qualquer professor, pastores, alguém mais maduro, alguém que saiba mais que você, para te ajudar a ler as Escrituras. E se alguém chegar para você falando assim, eis que te digo, né, que Deus quer isso da sua vida, não creia assim desta forma. Você deve chegar em casa, você deve orar, examinar nas Escrituras. Deus te deu as Escrituras para você aprender a discernir as coisas com base nas Escrituras. Então, da mesma forma que você faz tudo para a glória de Deus com base nas Escrituras, você também deve ouvir, interpretar as coisas, discernir as coisas com base nas Escrituras, porque as Escrituras que é a palavra de Deus. É o meio pelo qual Deus fala com o seu povo, tá bom? E se você tem dúvida, procure alguém, mas creia que o Espírito Santo ele trabalha em você e ele vai fazer você entender as Escrituras. O terceiro ponto, nós vemos Samuel agindo como sacerdote.
Samuel era o cara que ele intervia pelo povo. Ele fazia sacrifícios, ele intervia. Teve um momento, acho que antes desse versículo que eu tinha lido para vocês no início, né? Um pouco antes, o povo pede para Samuel interceder por eles, porque eles estavam com medo dos filisteus. E Samuel faz o sacrifício e intercede pelo povo. Samuel vivia essa vida de adoração, muito diferente daqueles sacerdotes, filhos de Eli, que viviam em pecado. Samuel era diferente. Samuel, ele orava ao Senhor, e ele buscava o Senhor, buscava a orientação, a direção do Senhor, e ele intercedia pelas pessoas, né, pelo povo de Israel. A gente olha também para Cristo e a gente vê um Senhor que nos ensina como devemos viver uma vida de adoração a Deus. Nós devemos ler a palavra dele, nós devemos orar ao Senhor, né, orar sem cessar, nós devemos interceder pelos outros, e o Senhor dá o exemplo. Ele não somente fala, mas como ele dá o exemplo. E a gente vê em diversas passagens dos evangelhos Cristo se retirando para orar, chamando alguém para orar. Então, da mesma forma como Cristo ele está fazendo isso, ele nos ensina, nós também devemos agir da mesma forma, de viver uma vida de adoração ao Senhor, uma vida santa, uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida onde a gente aprende a orar pedindo que Deus nos molde segundo o caráter dele e pedindo também pelos outros, pedindo pelos nossos irmãos, intercedendo pelos nossos irmãos, conhecendo as dificuldades que nossos irmãos estão passando e interceder por eles, e também interceder até mesmo por aqueles que não conhecem o Evangelho. E talvez você fique se pensando que isso seja difícil. Realmente é difícil, mas como eu já falei antes, né, o Espírito Santo agora ele habita em você. O Espírito Santo ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai te dar força para você perseverar em santidade, perseverar nessa comunhão com Deus. E talvez você passe por algum momento, por alguma situação na sua vida, que talvez você vá pensar, mas você não me entende, você não sabe o que eu estou passando. Talvez eu realmente não saiba. Talvez outras pessoas também não sabem. Talvez a gente nunca vai saber o que você está passando. Mas Cristo Jesus, ele é o sumo sacerdote, que ele sabe exatamente o que a gente passa. Ele sabe o que você está passando agora. Ele não está longe disso. Ele não está nem aí para você, não. Ele está olhando para você, ele intercede por você e ele está com você. Então, ele te fortalece. Então, não esqueça. Talvez eu nunca vá entender você. Talvez eu não consiga fazer isso. Mas Cristo Jesus, ele entende cada um de nós. E é por isso que, por meio dele, por meio do sacrifício que ele fez na cruz, por meio do Espírito Santo que tocou no nosso coração, mediante a graça, e nós cremos em Cristo Jesus, então, mediante a Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Então, por mais que eu não entenda o que está passando na sua vida ou no seu coração, cara, creia que Cristo Jesus, ele entende. Então, dobre o seu joelho e ore ao Senhor, porque Ele entende. Ele vai te entender, Ele vai te consolar, Ele vai te encorajar, Ele vai fazer aquilo que Ele achar melhor fazer na sua vida. E a outra coisa é, mesmo independente disso, não deixe de procurar outras pessoas também para te ajudar. Isso faz parte também da comunhão cristã, de estarmos juntos como irmãos, orando e intercedendo uns pelos outros. Pessoal, então, já falando sobre esses 3 pontos, eu só gostaria de enfatizar isso tudo que a gente já falou. Se você é cristão, se um dia Cristo tocou no teu coração, o Espírito Santo tocou no teu coração, te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, você se arrependeu dos seus pecados, você creu em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então viva isso. Não tenha medo de viver isso, sabe? Confie no Senhor, se derrame ao Senhor, faça isso e Ele vai trabalhar na sua vida e você vai conseguir fazer tudo para a glória dEle. Vai ser um bom aluno, vai ser um bom empregado, você vai dar bom testemunho, se esforce, porque viver em santidade não é uma coisa fácil. Vai exigir de você esforço, mas o Espírito Santo ele vai te capacitar a fazer isso. O Espírito Santo vai te capacitar a entender a palavra de Deus. Ele vai te usar no momento em que você abrir a boca para pregar o Evangelho, para ensinar. Então creia nisso, né? E confie que o Senhor é contigo, de que Ele nunca vai te abandonar. Ainda que sejamos infiéis, Deus está conosco e Ele nos ajuda
e Ele intercede por nós e Ele é fiel. Que vocês possam estar nutrindo isso no coração de vocês, buscando cada vez mais a vontade de Deus. Que Deus possa estar dando uma boa semana para vocês, que vocês possam estar meditando nisso e exercendo tudo isso que a gente viu hoje, tá bom? Eu sei que é muita coisa, eu sei que a gente não tem muito tempo para desenvolver muitas essas coisas, mas que o Espírito Santo nos faça entender e vivermos isso. Tudo para a glória de Deus. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fica com Deus.